Bom dia, pessoal. A gente vai estar comentando sobre um livro incrível que eu li aqui no mês de junho. Eu só tô lendo poesia maravilhosa nos últimos tempos, mas esse aqui merece um lugar especial e já tá num candidato para ser um dos meus livros favoritos da vida. Eu tô falando aqui do Folhas de Relva, do Walt Whitman. Talvez vocês percebam aqui que o nosso cenáriozinho singelo meio que voltou, né, nos meus últimos vídeos. Eu tava assim o meu cenário, porque a minha avó estava aqui ocupando o meu quarto e eu acabei deixando ali meu móvelzinho livre ali. Vocês talvez vejam algumas coisas novas ali na minha estante. Na minha estantezinha não, né? No meu móvel ali. Enfim, já vou tapar aqui um pouquinho mais, porque eu não quero dar spoiler de muitas das coisas que eu estou lendo agora. E vamos falar primeiro sobre o livro. Já relembrando desde o início do vídeo de novo, se você gosta dos meus vídeos, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que vai estar ajudando bastante. Enfim, vamos falar sobre esse maravilhoso livro. Este aqui é um dos grandes livros americanos. Whitman é o poeta nacional americano. E eu acabei entrando em contato com o autor por vários motivos, né? Assim, desde Breaking Bad, talvez eu acho que o status mais é, disseminado que eu vejo das pessoas conhecerem o Hitman é pela série, e isso me deixa muito feliz. Por exemplo, também, eu já acho que eu comentei no último vídeo sobre o terceiro tira do Flan O'Brien, que muita gente conhece pelo Lost. Eu falei errado no vídeo, eu falei que era Dark, mas não, a série que cita o livro é Lost. Adoro quando tem essas referências. Mas, obviamente, como eu tenho uma bagagem consideravelmente grande de poesia, eu gosto muito de poesia, o Whitman era um nome que eu sempre ouvia. Então, eu sempre tive bastante interesse, por mais que ele não tenha uma obra tão grande, praticamente sendo só esse livro, se tem maior notícia. Mas, assim, já vale por uma cota inteira. Esse livro aqui é espetacular, um dos melhores livros de poesia que eu já pus em mãos. Essa edição aqui é da Elominuras, é a edição que a gente tem mais hoje. Tem uma outra que é daquela coleção do início da Martí Clary que eu acho bem ruim, tá? Eu não gosto daquelas edições. Essa edição aqui, a tradução é muito boa, tem um aparato crítico muito bom também, praticamente mais de 100 páginas falando sobre textos críticos sobre o Whitman e sobre a biografia dele. Entretanto, este aqui é um facsímile da primeira edição de Folhas de Relva, o que, se não me falha a memória, não compreende como um todo o material que as pessoas consideram como Folhas de Relva, porque ele insere outros trechos, outros textos aqui dentro, depois dessa primeira edição. Então a gente tem aqui, eu acho que são 8 poemas, só que são poemas naquele estilo que é mais ou menos o Whitman quem cria, de verso livre, com essa poesia mais extensa, que parece por vezes mais ensaio ou prosa do que de fato poesia. Então, esse livro também é um pouquinho inflado, porque ele é uma edição tanto com essa diagramação. Essa diagramação um pouquinho deixaria ele menor, só que ele é bilíngue também. Sem falar também que contém o prefácio deste livro, que, gente, esse prefácio é maravilhoso. Leiam esse prefácio, não pulem esse prefácio, ele é muito bom. Ele às vezes dá uma confusão por causa também da diagramação de como é que tá tá diagramado esse prefácio aqui na primeira edição. Mas vocês também podem ver que é um facsímile mesmo do Leaves of Grass original. Recomendo essa edição, por mais que eu ache o preço dela bastante salgado. Mas eu acho que é a melhor que você vai encontrar por aí de Whitman no Brasil. Mas bem, vamos comentar um pouquinho sobre o Whitman em si. Ele nasce em 1819, numa família que no início parece próspera. Ele é, assim, descendente dos primeiros colonizadores, os puritanos, a chegarem ali nas Américas, ali nos Estados Unidos. A mãe dele era uma figura bastante influente para ele, era uma pessoa bastante trabalhadora, extremamente inspiradora. E o pai,
a princípio, era uma pessoa que no qual o Whitman sentia apreço por ser um trabalhador, um carpinteiro. Entretanto, ele é uma figura ali que me lembra muito também o senhor, vamos arremedar, né? O senhor Dédalus, o pai do Stephen Dédalus, ali no Retrato do Artista quando Jovem no Ulisses, né? Que ele começa com uma pessoa como aquele contador de histórias, aquela pessoa super carismática, mas que vai se afogando em vícios, como aqui no caso, assim como o Sr. Dédalo, o pai do Whitman, também se afoga na bebedeira. Outra semelhança também é que ele era um grande explorador da política, mesmo sendo uma pessoa com pouca formação. A mãe já tinha mais formação, mas entretanto os dois tinham bastante sede de conhecimento e pelo menos essa parte boa do pai é passada para o filho, de uma família ali de 12 irmãos, praticamente, acho que são 12, do Whitman. Ele cresce uma infância relativamente boa, ali em Long Island, Nova York, e ele era um leitor bastante ávido, com 12 anos acho que ele já tinha lido As Mil e Uma Noites. Ainda não tinha direito a Edgar Allan Poe, mas ele já tinha consumido coisas parecidas, lia Shakespeare, enfim, tudo que você pudesse imaginar para alguém interessado em leitura em 1800 e pouco. Inclusive um tema que vai ser muito abordado na poesia do Whitman é uma obsessão dele por bem-estar geral, saúde e paz entre as pessoas. O que, digamos assim, que na infância ele não teve, porque primeiro a gente tem essas situações do pai, segundo que os irmãos não eram muito unidos, diga-se de passagem. Dois dos irmãos dele, foram internados como loucos. A irmã também virou hipocondríaca depois de ter um casamento fracassado. Um irmão dele provavelmente tinha alguma neurodivergência, provavelmente síndrome de Down, pelo que é especulado. E depois da morte do pai, a mãe dele, que era uma pessoa digna e bastante religiosa, por conta também de eles serem Quakers, né? Acho que pela imagem do Whitman, você já consegue presumir os Quakers aqui. Mas, depois da morte do pai, com as dificuldades financeiras, ela acaba tendo que recorrer a se vender o próprio corpo. O Whitman não teve, assim, uma grande educação formal inicialmente, pelo menos da infância. Ali mais para a adolescência, eles vão se mudar muito, não vão se estabelecer demais em muitos lugares. Pelo menos, eles sempre ficam ali em volta de Nova York, mesmo que ficam no mesmo lugar. Ele vê o crescimento ali de Manhattan, até que eles acabam se estabelecendo por mais tempo no Brooklyn. E o Whitman consegue ali, ele frequenta uma escola ali que era destinada a famílias mais pobres, e ele acaba tendo essa vivência de diversos tipos de visões de mundo diferentes. E ele era uma pessoa muito sociável, fácil de fazer amigos. E, sinceramente, lendo os poemas, você consegue facilmente se ver sendo amigo de Walt Whitman, lendo Folhas de Helva. Ele era uma pessoa muito bem-humorada, muito sociável, como eu disse, engajada nos assuntos de todo tipo. Era uma pessoa, uma grande responsabilidade e um amparo emocional muito grande. Até os adultos reconheciam ele como uma pessoa de caráter muito bom e notável. E ele vai, assim, suas primeiras aspirações iniciais de carreira são no jornalismo. Ele vai, inclusive, ser enviado ali para cobrir ali os acontecimentos da Guerra de Secessão americana. Isso vai ser também muito abordado neste livro, e ele vai ali repugnar os conflitos e a guerra, assim como outros autores de sua geração que testemunharam essa barbárie de guerra civil. E ele vai também, graças a esse ramo de jornalista, ler muito, muito. Tem um livro dele que eu tenho aqui em casa, acho que em português só a Carambaia que tem ele, que é o Dias Exemplares, que é basicamente uma autobiografia dele que eu estou lendo atualmente. E ele comenta que os livros favoritos dele, além das Mil e Uma Noites, eram os romances do Walter Scott também, como o Ivanhoe, que eu tenho aqui em casa também. Não li ainda.
Ele vive bastante desse ramo jornalístico e fica bastante conhecido. Não à toa, ele acaba sendo responsável por publicar livros, como por exemplo, como eu falei, do Poe e do Nathaniel Hawthorne, o que é uma grande honra ainda, hoje em dia, pensar nisso. E ele também era uma pessoa que a gente pode chamar ele basicamente de um epicurista. Ele era uma pessoa que gostava de aproveitar os prazeres intelectuais e não simples, mas os prazeres, justamente o contrário, os prazeres complexos da vida. Ele consumia comidas bastante requintadas, ele ia a óperas, escutava música clássica e ele era uma pessoa com bastante temperança. Muito provavelmente por conta de observar toda a situação do pai afogado no alcoolismo e da depressão. E ainda na época já dá para ver que era uma emergência absurda na cultura americana, além desses aspectos de publicação do Whitman. A gente tinha o Herman Melville com o Saul Bartleby e o Moby Dick. Também é interessante notar que Herman Melville e o Whitman moravam muito, muito próximos um do outro. Eles eram praticamente vizinhos ali em Nova York e eles nunca chegaram a se conhecer. Além do Contos do Grotesco Arabesco, do Poe teve o Corvo, tinha também o Alden, deixa eu pensar. Enfim, era um momento de emergência muito grande na cultura americana. Basicamente, todos os livros que você consegue imaginar que a gente tem da base americana hoje em dia foram publicados entre 1930 e 1950. Aqui, não à toa, né? O Folha de Relva sai em 1855, o Moby Dick sai em 1850. Além disso, o Whitman tinha ideias bastante interessantes para sua época. Primeiro que, desde antes da questão abolicionista com o Frederick Douglass, por exemplo, aparecer, ele já era uma pessoa ali alinhada mais ao abolicionismo. Ele também presenciou a Corrida do Ouro. Ele aparentemente era homossexual, aparentemente. Ele não temos registros nenhum do Whitman ter tido relações com mulheres. Entretanto, eu já tinha ouvido essas especulações, mas para mim parecia algo mais mal interpretado, enquanto eu estava, porque eu acabei lendo o Folha de Hell e depois cheguei aqui neste aparato crítico final ali que temos esse livro, e eu pensava que era só uma confusão envolvendo ali os temas que o Whitman aborda, a forma como ele escreve e também esse hermetismo que ele tem na poesia, mas conforme você vai vendo a biografia comparando com o livro, fica perceptível de que ele provavelmente era homossexual. Tem várias evidências, aparentemente, quanto a isso. Então ele era uma figura bastante a par dos outros escritores e figuras no ramo artístico e literário do seu tempo. Outra figura de grande inspiração para ele é a George Sand, que é a escritora francesa. Tenho até o Pequeno Alfadete aqui que eu quero ler futuramente. E por conta desse aspecto íntimo e principalmente pastoral e natural da poesia do Whitman, você percebe essa relação. E ele também seguia muito a doutrina de uma espécie de ocultista sueco chamado Swedenborg, que ele tem a frase que é o seguinte, que define este livro inteiro, aqui o Folhas de Helva, que é a seguinte: o microcosmo individual reflete o macrocosmo universal. Por mais que depois ele vá ganhando, como eu disse, as suas oportunidades na vida, ele ainda é um grande autodidata. Ele vira um especialista em quase qualquer tipo de religião. Ele aprende botânica, medicina, geologia, filosofia, sociologia, geografia e mais uma pancada de áreas do conhecimento, sozinho. Também, especialmente analisando as fotos em ordem cronológica do Whitman, conforme a gente vê a evolução de pensamento dele, você vai percebendo a diferença na forma como ele se porta. Inicialmente, ele parece uma pessoa bastante caridosa e, de certa forma, frágil, e depois a gente vai vendo, não só ele vai ficando forte mesmo,
a gente ganha aquele, a partir dessa evolução física do Whitman, a gente consegue perceber o estereótipo do trabalhador, do colonizador não, né, mas, enfim, aquela figura da virilidade americana é encarnada completamente depois no Whitman, ali nos seus anos depois que ele publica o Folhas de Hell até o final de sua vida. Inclusive, ele tem uma coisa envolvendo a aparência, que ele tinha uma condição já presente na família dele, desde os avós, que é uma espécie de envelhecimento precoce. A gente vê ele desde os 35 ou poucos, mais ou menos 20 e poucos anos, a gente já vê que ele já tem um aspecto muito mais envelhecido e também aquela famosa barba gigante dele, que parece um Papai Noel. Pois bem, vamos falar um pouquinho agora melhor sobre o que é o Folhas de Hell. A gente tem a coletânea de poemas do Whitman, em que ele vai nos apresentar aqui a ideia, já muito vigente ali logo depois da... não, quer dizer, bastante tempo, né, depois da Revolução Francesa, dos ideais racionais do iluminismo, nós vamos ter aqui uma poesia antropocêntrica, uma poesia que preza pelo homem, uma poesia que preza não só pelo homem, mas por cada indivíduo na Terra, preza por praticamente tudo que você possa imaginar. Principalmente o aspecto que a gente diz maior da poesia do Whitman ser hermética é porque ele abarca praticamente todos os assuntos, ou pelo menos todos os arquétipos de pessoas, todos os arquétipos de figuras. Ele tenta falar sobre tudo, agradecer tudo, eu diria. A palavra que eu usaria para descrever este livro e a sensação que ele traz é de gratidão por tudo, tudo mesmo. Até no verso a gente tem um poema, um pequeno sonetinho do Borges falando sobre o Whitman. Ele diz o seguinte: Whitman, que numa redação do Brooklyn, entre o cheiro de tinta e de cigarro, Tombe não diz a ninguém a infinita decisão de ser todos os homens, de escrever um livro que seja todos. Acho que o melhor exemplo aqui que você vai encontrar no livro, e que é, assim, a grande apresentação do livro e o grande poema realmente aclamado geralmente do Whitman, é o seu primeiro poema, o grande, e realmente em vários sentidos, é um poema bastante longo, acho que mais ou menos 30 e poucas páginas, que é o Canção de Mim Mesmo. Ele vai fazer, basicamente, um panorama não só da vida dele, mas um panorama de várias possibilidades da vida humana em si, dentro deste poema em verso livre, e às vezes rimado, às vezes não, com diferentes formas de estrutura, como eu disse, poesia livre, e vai, assim, fazer um poema espetacular. Muita gente só fala, eu acho, sim, claramente, outros poemas deste livro são espetaculares também. Mas realmente, o Canção de Mim Mesmo vale muito a pena. Se você quiser um texto só para ver se você engaja no Whitman aqui, pega aí qualquer lugar ali na internet e leia o Canção de Mim Mesmo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Olha só como ele abre o Canção de Mim Mesmo, só para vocês terem um gostinho do que vocês vão ver aqui. Canção de Mim Mesmo. Eu celebro a mim mesmo, e o que eu assumo você vai assumir, pois cada átomo que pertence a mim pertence a você. Vadio e convido minha alma, me deito e vadio à vontade, observando uma lâmina de grama do verão. Casas e quartos se enchem de perfumes, as estantes estão entulhadas de perfume. Respiro o aroma eu mesmo, e gosto e reconheço. Sua destilação poderia me intoxicar também, mas não deixo. A atmosfera não é nenhum perfume, não tem gosto de destilação. É inodoro. É para minha boca apenas e para sempre. Estou apaixonado por ela. Vou até a margem junto à mata sem disfarces e pelado. Louco para que ela faça contato comigo. A fumaça de minha própria respiração. Ecos, ondulações, zunzuns e sussurros. Raiz de amaranto, fio de seda, forquilha e videira. Minha respiração, minha inspiração. A batida do meu coração. Passagem de sangue e ar para meus pulmões. O aroma das folhas verdes e das folhas secas.
da praia e das rochas marinhas de cores escuras, e do feno na tulha. O som das palavras bafejadas por minha voz, palavras disparadas nos redemoinhos do vento, uns beijos de leve, alguns agarros, o afago dos braços, jogo de luz e sombra nas árvores enquanto oscilam seus galhos sutis. Delícia de estar só no agito das ruas, ou pelos campos e encostas de colina. Sensação de bem-estar, apito do meio-dia. A canção de mim mesmo, se erguendo na cama e cruzando com o sol. Você achou 1000 acres um exagero? Achou a terra um exagero. Praticou bastante até aprender a ler. Sentiu o orgulho de entender o sentido dos poemas? Fique este dia e esta noite comigo, e você vai possuir a origem de todos os poemas. Vai possuir o que há de bom da terra e do sol. Sobraram milhões de sóis. Nada de pegar coisas de segunda ou de terceira mão, nem de ver através dos olhos dos mortos, nem de se alimentar dos espectros dos livros. E nada de olhar através dos meus olhos, nem de pegar coisas de mim. Você vai escutar todos os lados e filtrá-los a partir de seu eu. Ouviu o que os falastrões falavam, a fala do começo e do fim, mas não estou falando nem de fim e nem de começo. Além de um aspecto orobórico que a gente tem aqui, o que o Whitman faz nesse poema, eu diria que é um grande... Este livro aqui é nada mais do que um grande carpe diem. É um convite para você aproveitar a vida. E este não tem como não admitir que este livro é a coisa mais para frente que eu já li na minha vida. Provavelmente o livro mais altruísta que você vai encontrar. Porque o Whitman não vai fazer distinção de nada. Como eu disse, ele tem uma visão muito à frente do seu tempo sobre as pessoas no geral, sobre a ética, sobre o bom caráter. E ele vai, assim, abarcar tudo, quase tudo, talvez, não sei dizer. Mas também acho que dá para perceber que ele faz muita associação poética com a paisagem, muita paisagem americana. Ele vai, como eu disse, a canção de mim mesmo, em tese, vai falar sobre a vida do Whitman, vai ser um panorama da própria vida dele. Entretanto, é inevitável que você se ponha no lugar do Whitman neste poema. Ele vai fazer uma poética. A gente falou aqui sobre o Homeros, do Derek Walcott. Tem também outros poetas desse tipo que vão fazer ali uma grande dissecação das paisagens de sua terra e também de acontecimentos em si, né? Ele vai descrever os anos dele aqui na Guerra de Secessão, a convivência familiar, o amor em diversos aspectos, a vida e a morte. É um livro que transita também. Ele faz grandes movimentos entre o Carpe Diem, que é a melhor palavra para descrever esse livro, e também o Memento Mori. Ele é um livro que também vai pegar todas as... vai te falar toda a coisa boa que tem da vida, mas também vai te falar o que tem de ruim. Mas nem por isso ele vai te pôr para baixo. É um Memento Mori, também não é algo ruim. Pra você entender que justamente porque as coisas acabam é porque elas são fascinantes e que valem a pena ser vividas. Especialmente o que o Whitman aqui aclama, como eu disse, esse é um livro praticamente todo antropocêntrico. Ele tem até uma parte aqui no Canção de Mim Mesmo, que o Whitman, como eu disse, ele se torna um grande ali erudito na questão das religiões, mas em momentos ali ele vai renegar todas essas religiões e vai se pôr ali no lugar do Deus, ou da figura a ser devota, vai pôr o homem. Então ele vai ter esse negócio não só no antropocentrismo, mas especialmente no transcendentalismo, de que o humano pode sempre ir muito mais além, e seu potencial é infinito. Ele fala não só do que acontece, mas das belezas do que acontece, do que aconteceu e do que pode ou vai acontecer. O eu lírico dos poemas do Whitman, ele dá aquela sensação de coach, ele dá a sensação de humano, mas você sente essa sabedoria vinda, que parece realmente não de humano, parece que é verdadeiramente algo além conversando com você. Então a gente tem transcendentalismo e, como eu disse, ele aclama muito a individualidade das pessoas, o microcosmo, como ele segue ali a partir do Swedenborg, acho que é Swedenborg, esse é o nome, de que
todos são especiais, todos são infinitamente, dentro do que acontece, infinitamente importantes e potencialmente infinitos, todos os seres humanos que existem. Só para você ter uma noção assim da abrangência da, da abordagem também do Whitman em relação ao potencial humano, a gente tem um trecho aqui que são praticamente 3 páginas dele falando só sobre ocupações possíveis das pessoas. Então a gente tem o seguinte, esse trecho aqui. A voz pura da contralto canta na galeria do órgão. O marceneiro apronta sua prancha. A língua da plana assovia seu cício selvagem e ascendente. Os filhos casados ou solteiros voltam ao lar para a ceia de ação de graças. O piloto segura firme o leme. Gira-o para baixo com o braço forte. O imediato braceja a baleeira. Prepara a lança e o arpão. O caçador de patos caminha em silêncio, pé ante pé. Os diáconos são ordenados com as mãos cruzadas diante do altar. A jovem tecelã vai e vem junto ao zum da roda imensa. O fazendeiro para nos balcões de domingo e olha a veia e o centeio. O lunático é enfim levado para o asilo, caso confirmado. Nunca mais vai dormir como dormia no berço do quarto de sua mãe. O tipógrafo de cabeça grisalha e maxilares magros trabalha na caixa de tipos. Masca seu tabaco, os olhos embaçados pelo manuscrito. Os membros com defeitos ou amarrados à mesa do anatomista. O que é amputado cai horrivelmente num balde. A mulatinha é vendida no leilão. O bêbado cabeceia de sono perto do aquecedor do bar. O maquinista arregaça as mangas. O policial faz sua ronda. O porteiro manja quem passa. O jovem guia o vagão expresso. Eu o amo embora não o conheça. O mestiço amarra suas botinas leves para competir na corrida. O tiro ao peru, estilo velho oeste, atrai velhos e jovens. Uns se apoiam em seus rifles, outros sentam-se nas toras. Da multidão, um atirador dá um passo à frente, se posiciona e levanta sua peça. Grupos de imigrantes recém-chegados lotam o cais ou as docas. Os carapinhas capinam o canavial. O capataz os observa de sua cela. O sinal ecoa no salão. Cavalheiros correm em busca das parceiras. Dançarinos inclinam-se um para o outro. O jovem está acordado e deitado sobre o telhado de cedro do sótão ouvindo a música da chuva. O nativo do Michigan põe armadilhas do riacho que ajuda a encher o hurl. O reformista sobre o palanque tagarela com sua boca e nariz. A companhia volta da excursão, o preto mostra o traseiro, um alvo bem lanhado. A índia enrolada em seu manto de bainha amarela vende mocassins e sacos de miçangas. O especialista analisa a galeria de arte de olhos semicerrados e a cabeça inclinada. Os marujos amarram o vapor, estendem a prancha para os passageiros descerem. A caçula segura o fio. A mais velha o novela e às vezes para desfazer os nós. A recém-casada se recupera. Feliz, semana passada deu à luz ao primeiro filho. A jovem Yankee de cabelos limpos trabalha com sua máquina de costura, na fábrica ou na fiação. A grávida de 9 meses está na sala de parto, sua fraqueza e dores aumentando. O calceteiro se apoia em seu pilão. O lápis de repórter passa voando sobre o bloco de notas. O cartazista usa vermelho e dourado em seu letreiro. O menino do canal trota pelo caminho de Síria. O livreiro faz as contas em sua mesa. O sapateiro insere a linha. O regente marca o compasso da banda e é seguido por todos os músicos. O bebê é batizado. O convertido faz sua primeira profissão de fé. A regata se dispersa na baía, como brilham as velas brancas. O vaqueiro conduz a manada, grita chamando os animais perdidos. O camelô sua com o peso que carrega nas costas. O comprador pechincha até o último centavo. A câmera e a chapa estão prontas. A dona deve se sentar para ser fotografada. A noiva plissa as dobras do vestido. O ponteiro dos minutos custa a se mover. O comedor de ópio se reclina na cabeça rígida e lábios entreabertos. A prostituta arrasta seu chale e seu boné bambeia no pescoço cheio de perebas. A multidão ri de seus palavrões. Os homens zombam dela e piscam entre si. Desgraçados, eu não rio de seus palavrões nem fico zombando de vocês. O presidente convoca uma reunião de gabinete, cercado de ilustres secretários. Na piazza, 3 matronas simpáticas caminham, de braços dados. A tripulação do pesqueiro empilha camadas repetidas de linguado do porão. Missuriano cruza as planícies somando suas mercadorias e seu gado. O cobrador atravessa o trem, anuncia sua chegada tilintando as moedas. Os operários consertam o piso, latoeiros revestem o telhado. Pedreiros pedem mais argamassa. Em fila indiana, carregam seu coxo nos ombros.
seguindo os trabalhadores. Estações perseguem-se mutuamente. A multidão indescritível se aglomera. É dia da independência. Que salvas de canhão e de pequenas armas. Estações perseguem-se mutuamente. O arador ara, o ceifador ceifa e grão de inverno cai no chão. Lá nos lagos o pescador espera e espreita o buraco do gelo. Os troncos rodeiam as clareiras. O poceiro dá pancadas com o machado. Os condutores de chata ancoram no fim do dia, rente aos chopos ou nogueiras. Os caçadores de guaxinim agora entram pelas bandas do Rio Vermelho, ou as banhadas pelo Tennessee, ou banhadas pelo Arkansas. Tochas brilham no escuro suspensos sobre o Chattahoochee ou o Alta Mahal. Os patriarcas sentam-se para jantar rodeado de seus filhos, netos e bisnetos. Nas paredes de adobe, sob tendas de lona, caçadores de pele descansam depois da atividade do dia. A cidade dorme, o campo dorme. Em seu tempo os vivos dormem, em seu tempo os mortos dormem. O velho dorme ao lado da esposa e o jovem ao lado de sua esposa. Se estendem para dentro de mim, e eu me estendo para fora deles. E seja lá o que forem, mais ou menos eu sou. Também dá para notar que ele tem uma espécie de suspensão do tempo, ou pelo menos a gente tem uma demarcação dele, mas a gente não percebe ele passar. A gente tem esse efeito de mexer nessa percepção da gente, em toda essa magnificência dele. Não à toa, tem um dos poemas que foi um dos meus favoritos. E também acho que é um outro dos mais conhecidos deste livro, que é o Pensar no Tempo, que ele também faz o oposto. Ele basicamente compensa essa alienação e essa contemplação muito rápida, em tese, que a gente tem dos outros poemas. Vou até ler o início dele para vocês, o Pensar no Tempo. Pensar no tempo. Pensar no tempo. Pensar retrospectivamente. Não exatamente para frente. Retrospectivamente. Voltar ao passado. Pensar no hoje, nas eras e eras que estão por vir. Teve a impressão que não seguiria em frente? Já teve medo daqueles escaravelhos terrestres? Teve medo do futuro não ser nada para você? Será que o hoje é nada? Será que nada o passado sem origem? Se o futuro não é nada, eles podem ser nada também. Pensar que o sol se ergueu ao leste, que homens e mulheres eram ágeis e reais e vivos, que cada coisa era real e estava viva. Pensar que você e eu não vemos, sentimos, pensamos nem fazemos nossa parte. Pensar que agora e aqui estamos fazendo a nossa parte. Nem um dia se passa, nem um minuto ou segundo sem um parto. Nem um dia se passa, nem um minuto ou segundo sem um parto. Esses dois últimos versos em específico, para mim, são assim, um dos melhores que eu já li. Esse poema tem um efeito muito interessante, porque você está lendo ali com esse carpe diem, e você muitas vezes, como eu disse, banhado por esse carpe diem, esse aproveitamento que você tem crítico, você sim sabe das coisas ruins, e do nada você, assim, atropelado por um memento mori desses, mas depois você é acalmado. É um livro que não tem como você não sair dele, quando você analisa ele criticamente assim, revigorado, com o espírito alto, não tem como esse livro não te deixar de bom humor, na minha opinião. O que eu mais gosto de pensar sobre o Canção de Mim Mesmo é que, além do poder dele de memória, a gente tem uma associação a Sherazade, das Mil e Uma Noites, e a gente tem, em todos os poemas do Whitman, um eu lírico que não exatamente escapa da morte, que canta seus poemas falando de tudo para escapar da morte, mas um eu lírico que quer preservar e se lembrar de tudo. A gente tem a analogia do Folhas de Relva. A gente tem a imagem da relva. O que é a relva? É aquela floresta densa. E quando a gente pega a relva nos trechos em que ela aparece, o Whitman diz que passa pela relva, atravessa a relva. Mas nada mais é do que uma analogia da relva à vida. A nossa vida é um emaranhado de certezas, nós perdidos na relva. E o que nos resta? Passar por ela. Esse poema é praticamente um diálogo entre o Whitman, ou eu lírico, com o leitor sobre a vida. E a gente tem o final do poema, que são os últimos trechos, em que o nosso... A gente já tem vários momentos em que o eu lírico quebra a quarta parede para falar com a gente, mas primeiro ele fala, então, nesse poema todinho, o Canção de Mim Mesmo, sobre o próprio Whitman, ou sei lá, se não for o Whitman, o próprio eu lírico. E depois ele pergunta sobre o leitor. Ele vai dizer o seguinte aqui.
Não sei o que é, não tem nome, é uma palavra não dita, não figura em nenhum dicionário, nem expressão, nem símbolo. Algo que gira acima de algo mais imenso que a terra onde giro. Para ela, a criação é o amigo cujo abraço me faz acordar. Quem sabe diga mais alguma coisa. Esquemas, implora meus irmãos e irmãs. Estão vendo isso? Ó meus irmãos e irmãs. Não é causa nem morte, é forma, coesão e projeto. É vida eterna, é felicidade. O passado e o presente definham, já os enchi e esvaziei. Passo a encher minha próxima dobra de futuro. Vocês que me escutam aí em cima, vocês aí, algum segredo para me contar? Não encare enquanto assopro discreto o poente. Seja sincero que ninguém está te ouvindo. Só vou ficar mais um minuto. Me contradigo? Tudo bem então, me contradigo. Lembrei até inclusive que esse trecho é mencionado no Ulisses, do James Joyce. Tudo bem, então me contradigo. Mas enfim, sou vasto, contenho multidões. Me concentro nos que estão perto, espero na porta. Quem terminou o batente vai jantar mais cedo. Quem quer passear comigo? Você vai falar antes que eu vá embora? Ou virá quando já for tarde demais? O falcão pintado dá um rasante sobre mim e me acusa. Reclama de minha conversa fiada, minha preguiça. Também não sou facilmente amestrável. Também não sou facilmente traduzível. Solto meu grito bárbaro sobre os telhados do mundo. A última nuvem do dia se demora por mim. Lança minha semelhança após o resto. Fiel como todas nos éramos sombrios. Me incita para o vapor e para o crepúsculo. Vou-me feito vento. Agito meus cabelos brancos contra o sol fugitivo. Esparramo-me minha carne em redemoinhos e a deixo flutuar em retalhos rendados. Me entrego à terra para crescer da relva que amo. Se me quiser de novo, me procure sob a sola de suas botas. Vai ser difícil você saber quem eu sou ou o que estou querendo dizer. Mas mesmo assim, vou dar saúde, vou filtrar e dar fibra a seu sangue. Não me cruzando na primeira, não desista. Não me vendo num lugar, procure em outro. Em algum lugar, eu paro e espero por você. Maravilhoso, cara. É uma poesia imagética, profunda, hermética, que é o estilo de poesia que eu mais gosto. E essa liberdade, também outra palavra que descreve muito bem esse livro, liberdade. A última fala muito sobre o destino, de uma forma geral. Basicamente, dá para dizer que ele acredita que, de fato, dentro das maquinações misteriosas do nosso universo, de fato existiria uma tendência natural, ou que nós poderíamos assim chamar de predestinação a todas as coisas, mas que os seres humanos, a partir do seu próprio esforço, seriam capazes de mudar o rumo de todas as coisas. Isso também nos leva ao segundo poema, depois do Canção de Mim Mesmo, que é o Canção às Ocupações, em que ele basicamente vai fazer uma grande coletânea, um pupurri ali de todos os tipos de serviços que a humanidade é capaz de prestar e obviamente vai louvar cada um deles, cada um na sua diversidade, na sua utilidade, na sua beleza. Tem muitos jeitos de descrever a felicidade que ler o Whitman traz. Vou ler o final do Canção às Ocupações, que é muito bom, tá? Ele diz o seguinte: não afirmo que o que vem além é fútil, não te aconselho a parar. Não digo que as direções que você julgou importantes não são importantes, mas digo que nenhuma conduz ao melhor ou mais triste ou mais feliz do que elas conduzem. Vai procurá-las longe daqui? Com certeza você vai voltar no fim. Nas coisas mais conhecidas encontrará o melhor ou tão bom quanto o melhor. Nas pessoas mais próximas você achará as mais doces e fortes e amáveis. A felicidade não está em outro lugar, mas bem aqui. Não é coisa para outra hora, mas agora, o homem do primeiro que você ver ou tocar, sempre em seu amigo ou irmão, ou vizinho mais próximo, a mulher em sua mãe ou amante ou esposa, e tudo que se sabe até aqui dará lugar aos homens e às mulheres. Quando o salmo cantar em vez do cantor, quando a escritura pregar em vez do pregador, quando o púlpito descer e partir em vez do carpinteiro que o esculpiu, quando os vasos sagrados ou os detalhes da Eucaristia, ou a ripa e o reboco, procriarem com a competência dos jovens artesãos ou padeiros, ou os pedreiros em seus aventais, quando uma universidade for mais convincente que o cochilo de uma mulher ou uma criança,
Quando o ouro na caixa forte sorrir como a filha no guarda noturno. Quando títulos de garantia folgarem na cadeira oposta e forem meus adoráveis companheiros. Vou querer pegá-los com minha mão e fazer deles o que faço com homens e mulheres. Basicamente, o que o Whitman está querendo dizer é: os seres humanos são os únicos seres de todo o universo conhecido que são capazes, a partir dos próprios recursos que têm, fazerem o que fazem. Como eu disse, o Whitman, ele, além dos pulsos que eu digo entre o Memento Mori e o Carpe Diem, ele dá umas pulsadas entre o valor do indivíduo e o valor do coletivo. Ele vai falar muito sobre a importância de cada um sozinho e a importância do conjunto todo, da união da humanidade. Por isso, ele sempre trabalha com opostos, inclusive. Ele trabalha tanto com opostos que juntos se formam algo, quanto paradoxos também, ou simplesmente conceitos ambíguos. Isso torna a leitura ainda mais ampla e densa e hermética, como é o fato da abordagem que as pessoas dizem que este livro fala sobre praticamente qualquer coisa. Aí o terceiro é o Pensar no Tempo, que eu já li ali o início e eu vou ler o final dele também, que, gente, esse livro é sensacional. Só tem uma amostra mais de poemas dele aqui. Sonhei que a satisfação não mudara muito, e o que não existe a vida, que não existe vida sem satisfação. O que é a terra? O que são o corpo e a alma sem satisfação? Eu seguir com o resto. Não vamos parar num determinado ponto. Isso não é satisfação. Mostrar uma ou algumas coisas boas por um tempo. Isso não é satisfação. Precisamos ter a raça indestrutível dos melhores, não importa o tempo. Se, no entanto, tudo terminar em cinzas de estrume, se vermes e ratos nos roerem, então suspeita e traição e morte. Você desconfia da morte? Se eu desconfiasse da morte, morreria agora mesmo. Acha que eu poderia caminhar feliz e bem vestido rumo à aniquilação? Feliz e bem vestido vou. Não sei dizer para onde, mas sei que é bom. O universo todo indica que é bom. Passado e presente indicam que é bom. Que bonitos e perfeitos são os animais. Como minha alma é perfeita. Como é perfeita a terra, e a coisa mais insignificante sobre ela. O que é chamado de bem é perfeito. O que é chamado de pecado também. Os vegetais e os minerais são todos perfeitos. E os fluidos imponderáveis são perfeitos. Lentamente e com certeza chegaram até aqui. Lentamente e com certeza irão mais além. Ó minha alma, se a percebo, me satisfaço. Animais e vegetais, se os percebo, me satisfaço. Leis da terra e do ar, se as percebo, me satisfaço. Não sei definir minha satisfação, e no entanto a sinto. Não sei definir minha vida, e no entanto a sinto. Na moral, não tem como você não sair desse livro sem estar com plena vontade de viver, de sentir, de viver todo que a vida tem a nos proporcionar. O quarto é Os Adormecidos, que também tem uma vibe parecida com o das ocupações, só que ele fala mais sobre os sonhos de uma maneira geral. O meio dos Adormecidos é especialmente bonito, vou ler ele aqui pra vocês. Na verdade, nem tanto meio, é mais pro final essa parte aqui. Mas aqui é o seguinte. Quem chega e retorna do país natal? O nadador bonito e perdido, o entediado, o onanista, a fêmea que ama sem pedir nada em troca, o especulador, o ator e a atriz, os que terminaram suas falas e os que esperam para começar, o menino carinhoso, o marido e a mulher, o eleitor, o indicado e o derrotado, quem já é reconhecido como grande e o que será um dia desses, o gago, o doente, o bem-formado, o ignorante, o criminoso no banco dos réus, o juiz que se sentou e sentenciou, os advogados bem-falantes, o júri, a audiência, o de riso fácil e o chorão, o dançarino, a viúva da meia-noite, a índia, o tuberculoso, o que sofre de erisipela, o idiota, o que foi judiado, as antípodas, e cada um entre este e eles na escuridão. Juro que agora são todos iguais, nenhum é melhor que o outro. A noite de sono os igualou, os restaurou. Juro que são todos lindos. Cada um que dorme é lindo. Cada coisa na noite fosca é linda.
A parte mais selvagem e sangrenta já passou e tudo está em paz. A paz é sempre linda. O mito do céu indica a paz e a noite. Também é interessante, como ele próprio diz aqui, à noite os homens são reduzidos ao quê? Aos seus sonhos, às suas fantasias, aos seus próprios desejos. E dentro desse âmbito, em que praticamente todas as pessoas têm algum desejo não realizado, todos são iguais. Próximo é Eu Canto Corpo Elétrico, que também é bem legal. Ele é nesse caso aqui, uma saudação do Whitman aos corpos dos seres vivos. Inclusive, esse aqui é um dos poemas que mais deu polêmica, porque realmente, assim, se for para especular a homossexualidade do Whitman, esse poema é o que mais faz sentido você analisar. Não à toa a gente tem o final desse poema, que é muito interessante. Ele acaba assim. Dentro dele corre sangue, o mesmo velho sangue, o mesmo sangue corrente e vermelho. Ali seu coração pulsa e jorra. Ali todas as paixões e desejos, alcances e aspirações. Pensou que eles não estão ali por não expressarem em parlatórios e salas de conferência? Isto não é um homem, é o pai dos que serão pais quando chegar sua vez. Nele o começo de estados populosos e ricas repúblicas. Dele vidas mortais inumeráveis com inumeráveis encarnações e gozos. Como você é capaz de saber quem virá da prole e sua prole através dos séculos? De quem será que você teria saído se pudesse seguir a trilha dos séculos? Uma mulher em leilão. Ela também não é só ela. Também é fértil mãe das mães, a portadora dos que vão crescer e ser os parceiros das mães. As filhas ou as filhas de suas filhas. Quem vai saber quem serão seus parceiros? Quem sabe os heróis que delas hão de nascer pelos séculos? Nelas e delas o amor natal. Nelas o mistério divino, o mesmo lindo e antigo mistério. Você já amou uma mulher? E sua mãe está viva? Quanto tempo tem ficado com ela? E ela tem ficado bastante com você? Não vê que essas coisas são exatamente as mesmas para todo mundo e em todas as nações e eras da Terra? Se a vida e a alma são sagrados, o corpo humano é sagrado. É a glória e doçura de um homem são o dom de sua humanidade imaculada. No homem ou na mulher, um corpo limpo e firme e forte é bonito como o mais bonito dos rostos. Não viram o louco corrompendo o próprio corpo em vida, ou a louca corrompendo seu próprio corpo vivo? Pois eles não conseguem se esconder, não têm como se esconder de si. Maldito seja quem degrada ou perverte o corpo humano. Não menos maldito quem degrada ou perverte o corpo morto. Também, como eu disse, em muitos poemas você vai ver esse elemento de que o Whitman não aborda um aspecto só em seu presente, seu estado presente. Ele vai falar sobre possibilidades futuras, como eu disse, várias e várias delas, e não só o acontecimento passado, como possibilidades também passadas, nesse caso, do corpo. E como ele reclama ali no fim, todos deveriam dar valor ao seu próprio corpo e, consequentemente, à sua própria vida. Também o próximo é o Rostos. Como você pode imaginar, ele vai fazer um catálogo também de feições, não só de seres humanos, mas de animais e da natureza no geral. Mas ele também não fala não só das belezas dos rostos, mas a beleza de identificar cada um deles. E assim, não só por outras características, mas especialmente aqui vai ser pelos rostos, a impressão que o rosto traz, o que o rosto de fato é, e também as alterações nele e as dúvidas quanto à própria aparência. Daí tem o final também desse poema, que também faz uma metanarrativa com o próprio Whitman. Ele conversa quase com ele mesmo, que o final ele diz o seguinte: você acha que seria bom ser autor de versos melodiosos? Seria bom mesmo ser o escritor de versos melodiosos. Mas o que são versos diante da personalidade fluida que você pode assumir, para além dos bons modos e bons comportamentos, ou diante da façanha viril ou carinhosa de um aprendiz, ou de uma mulher idosa, o do homem com passagem pela prisão, ou que nela pode agora estar. A gente tem dois poemas aqui que são os menorzinhos e talvez os de menos destaque aqui, que são o Europa, o 72º, 73º ano desses estados, que é basicamente um retrato, mais ou menos, da relação, da diversidade e dos diversos acontecimentos da relação entre a Europa e os Estados Unidos.
E o outro aqui é Uma Balada de Boston, que é uma canção satírica aqui, bem envolvendo política, devido a alguns maiores desgostos do Whitman na época. Tem outro curto aqui que também é muito bom, que esse aqui eu acho melhor que os outros dois, é o Tinha um Menino que Saía, que é basicamente um apanhado. Como a gente viu, o Whitman era uma pessoa extremamente caridosa, e especialmente com as crianças, e tinha um apego muito grande à infância. Então a gente tem aqui um poema bem à frente do tempo, e que ele meio que também elenca aqui algumas características que são ali fatores que moldam ali a personalidade de uma criança. Como eu falei, nós não tínhamos ali nem perto do que seriam os direitos, o estatuto da criança, adolescente ou qualquer coisa do tipo. Espancamento, escola, internação era coisa corriqueira. Então esse poema faz um apanhado muito bonito e crítico à sua abordagem da infância na época. E apesar de ser curto, ele tem uma linguagem tanto quanto mais direta, na verdade, acho que não tão mais direta, mas por ser mais curto, você consegue entender mais claramente o que o Whitman quer dizer nesse aqui. E eu acho que talvez, além do Canção de Mim Mesmo, que ele é extremamente autobiográfico, sim, mas ele tem um apelo muito mais coletivo com qualquer pessoa, a pessoa que ler também se identificar naquele poema. Acho que esse talvez seja o poema, sim, o outro mais autobiográfico que a gente tem nesse livro. Essa parte aqui do poema que é ali o meio dele, que é o seguinte: e os brotos de abril e maio viravam parte dele, brotos de inverno do milho amarelo claro, das raízes comestíveis do jardim, e macieiras carregadas de flores e de frutas depois, os morangos silvestres e os capins mais banais à beira da estrada, e o velho cambaleando a caminho de casas, o velho bêbado cambaleando a caminho de casa saindo da taverna de onde acabou de levantar, e a professora a caminho da escola, e os garotos simpáticos passando, e os garotos briguentos, as garotas arrumadas e coradas, e o negrinho e a negrinha descalços, e todas as metamorfoses da cidade, do campo, aonde quer que ele fosse. Seus próprios pais, ele que de noite espirrou o esperma paterno e o gerou, e ela que o concebeu em seu ventre e o gerou. Eles deram a este menino muito mais que isto, deram a si mesmos para ele, todos os dias, viraram parte dele. É claro, também, por mais que a gente veja claramente a experiência pessoal do Whitman com a família neste poema, ali ele também vai ter uma apanhada ali das feições infantis, né, como diz, de todas as crianças, e de um breviário ali sobre o poético sobre o crescimento e os fatores de amadurecimento de uma criança. Outro muito bom, que também é uma conversa mais com o próprio Whitman, é o Quem Aprende Minha Lição por Inteiro. Olha só. E é claro que a gente vai ter aqui nisso aqui o Whitman próprio se perguntando se as pessoas que vão ler isto ou de fato entender o que ele de fato queria dizer com seus poemas. O início do poema, para vocês verem aqui. Quem aprende por inteiro minha lição? O patrão, o diarista, o aprendiz, Carola e ateu. O cretino e o sábio pensador, pais e proles, mercador e funcionário e porteiro. E o freguês, editor, autor, artista e estudante. Chegue perto e comece. Não é lição alguma. Derruba as barreiras para uma boa lição. Aquela a outra ainda, e de lição a lição. As grandes leis são cumpridas e acatadas sem discussão. Eu sou do mesmo estilo, pois sou íntimo delas. Eu as amo e ficamos quites. Não mando parar nem fico fazendo salamaleques. Me deito absorto e ouço histórias bonitas sobre as coisas e a razão das coisas. São tão bonitas que cutuco a mim mesmo para escutar. Não ouso dizer a ninguém o que ouço. Não consigo dizer nem para mim. É lindo de morrer. Não é uma coisa à toa. Este globo redondo e gostoso se movendo tão preciso e eternamente em sua órbita, sem um vacilo ou inverdade de um só segundo. Não acho que tenha sido feito em 6 dias, nem em 10.000 anos, nem em 10 decilhões de anos, nem que tenha sido planejado e construído uma coisa após a outra, como um arquiteto desenha e executa uma casa. E é claro também que nesse âmbito já dá para perceber que ele também, assim,
a partir de todas as belezas do mundo e tudo que você pode experienciar, ele vai, então, realmente, você percebe que ele vai se perguntar se existe um sentido maior para as coisas, se de fato nós temos algo completo para se aprender sobre o universo. Ele não vai dar uma resposta exata, mas isso vai ficar ao seu critério. E por último, mas não menos importante, o último poema da coletânea, do nosso Leaves of Grass, é O Grande São os Mitos. E sim, ele vai abordar aqui os mitos que a gente pode imaginar como mitos, aventuras lendárias, mas o protagonista aqui não é nenhum herói divino, nenhum semideus, é o próprio homem. E também o último vai abordar o fato de que homens inevitavelmente se tornam mitos, podem sobreviver à eternidade, e o Whitman também, de certa forma, vai buscar isso aqui neste livro. E ele também fala muito sobre a verdade, que tudo, de fato, pode ser verdade, porque sempre tem alguém capaz de pensar naquilo ou até mesmo acreditar. Eu vou ler o início, o meio e o fim desse poema, que também são maravilhosos. Vou ler aqui para vocês. Grandes são os mitos, também me delicio com eles. Grande Adão e grande Eva, também olho para trás e os aceito. Grandes as nações emergentes ou decadentes, seus poetas, mulheres, sábios, inventores, governantes, guerreiros e sacerdotes. Grande a liberdade, grande a igualdade. Sou seu seguidor, piloto das nações. Escolho seu navio, velejo por onde você veleja. Seus músculos são os da vida e os da morte. A ciência é perfeita. Tenho fé absoluta em você. Grande é o dia de hoje, tão bonito, é bom viver neste tempo. Nunca existiu tempo melhor. Grandes as depressões e dores de parto e triunfos e fracassos da democracia. Grandes reformistas com seus deslizes e gritos. Grande o espírito de desafios e aventura dos marinheiros em novas explorações. Grandes somos eu e você. Somos tão bons e maus quanto os mais velhos e mais novos ou qualquer um. Somos capazes de fazer tudo o que o melhor e o pior deles fazem. Tudo o que sentiram. Não sentem isso em vocês? O que desejaram, não desejamos também? Grande a juventude, e grande prazer a velhice. Grandes são o dia e a noite. Grande a riqueza e grande a pobreza. Grande a expressão e grande o silêncio. Juventude imensa e sensual e sedutora. Juventude cheia de graça e força e fascínio. Sabia que a velhice vai segui-la com a mesma graça e força e fascínio? Dia desabrochado e esplêndido. Dia de sol imenso, de ação, de ambição e risadas. A noite segue de perto com milhões de sóis, e sono e treva restauradora. Riqueza de mãos generosas e roupas finas e hospitalidade. Mas então a riqueza da alma, que candura, conhecimento e orgulho envolvente riqueza. Fala expressiva, no dito ou escrito, não se esqueça que o silêncio também é expressivo. E a angústia tão quente quanto mais quente, e o desdém tão frio quanto mais frio, possam não ter palavras. Pois o culto verdadeiro também não precisa de palavras, nem de se ajoelhar. Grande é a maior das nações, nação de cachos de nações iguais. Grande é a terra, e o modo como virou o que é. Você imagina que ela ficou nisso e que abandonou o crescimento? Fique sabendo deste tempo, como este está além do tempo em que a terra repousava repleta de águas e gases. Grande é a qualidade de verdade do homem. A qualidade de verdade do homem se sustenta em meio a todas as mudanças. Está no homem inevitavelmente. Ele e ela estão apaixonados e nunca se largam. Verdade no homem não é só um provérbio, é tão vital quanto a visão. Se existe alma, existe verdade. Se existe homem ou mulher, existe verdade. Se existe físico ou moral, existe verdade. Se existe equilíbrio ou vontade, existe verdade. Se existem coisas sobre toda a terra, existe verdade. Ó verdade da terra, ó verdade das coisas, decidi ir até o fim para chegar até você. Sois sua voz, escalo montanhas, ou mergulho no mar para te encontrar. Grande é a linguagem, a mais poderosa das ciências. Ela é a completude e cor e forma e diversidade da terra, e dos homens e mulheres, e de todas as qualidades e processos. Ela é maior riqueza que a riqueza, maior que edifícios ou navios ou religiões ou pinturas ou músicas. Grande língua inglesa, que língua é maior que esta? Grande linhagem inglesa,
Que linhagem teve destino tão vasto quanto esta? É a mãe da linhagem que deve dominar a terra com a nova regra. Mas que a nova regra governe como a alma governa, como governam o amor e a justiça e a igualdade que existem na regra da alma. Grande é a lei, grandes são as poucas e as antigas batizadas. São as mesmas leis. Não importa o tempo, não devem ser incomodadas. Deixa eu... Tá grudado aqui nas minhas notas, só para continuar aqui. As notas estão grudadas, enfim. Grande é o casamento, comércio, jornais, livros, livre comércio, ferrovias, barcos a vapor, correio internacional e telégrafos e câmbios. Grande é a justiça. A justiça não é aquela feita por legisladores e leis. Está na alma, não pode ser alterada por estatutos, não mais que o amor ou o orgulho ou a atração gravitacional. Ela é imutável, não depende das maiorias. Maiorias ou que não vem afinal, diante do mesmo tribunal isento e exato. Pois a justiça está nos grandes e perfeitos juízes da natureza. Está em suas almas, são bem variados. Não estudaram para nada, o maior inclui o menor. Governam com os mais elevados princípios. Inspecionam todas as eras, estados e administrações. O juiz perfeito nada teme. Poderia ficar cara a cara com Deus. Diante do juiz perfeito todos recuam. E vida e morte recuam. Céu e inferno recuam. Grande é a bondade. Não sei que é a bondade mais do que saúde, mas sei que ela é grande. Grande é a maldade. Sempre me pego admirando a tanto quanto a bondade. Chama isso de paradoxo? Com certeza é um paradoxo. O eterno equilíbrio das coisas é grande, e a eterna subversão das coisas é grande. E este é outro paradoxo. Grande é a vida, é real e mística, seja onde for e o que for. Grande é a morte, certa como a vida junta todas as partes. A morte junta todas as partes. Certa como as estrelas retornam depois de fundirem-se na luz. A morte é tão grande quanto a vida. O livro, então, acaba desse jeito, com essa ambiguidade entre justiça e justiça. Olha só. Céu, inferno e, por fim, vida e morte. Então, basicamente, o livro faz esses movimentos, como eu disse, entre o Carpe Diem e o Memento Mori. Não de forma trágica, mas de forma a ser grato. Este livro é uma grande ode à própria vida em si, e todas as suas partes, todas as suas belezas e também imperfeições, e a própria humanidade como um todo. Enfim, é um livro que eu gostei demais. Talvez seja um dos meus top 10 livros de poesia favoritos, com toda certeza. E eu só tenho uns adendos para dizer que essa tradução, como eu disse, ela é boa no sentido poético, mas eu percebi alguns erros de precisão no inglês, em específico, em alguns contextos. Mas, no geral, a maioria das notas explicativas está correta. Eu devo dizer, a maioria tá certa. Apesar de encontrar algumas inconsistências, porque, de fato, o Whitman não é tão fácil de traduzir quanto parece, por conta desse aspecto mais popular que ele teria. É muito fácil. Como eu disse, eu não recomendo muito as edições da Martin Claret, mas eu não tenho, pelo menos as antigas, mas eu não tenho certeza quanto a aquela edição de folhas de relva. No geral, isso aqui, como eu disse, tem preço salgado, mas eu diria que vale a pena, justamente pelo prefácio mantido e pelo aparato crítico bem extenso que tem aqui, que é muito bom. E a Iluminuras, uma editora muito boa no geral. Me deu acesso a esse autor espetacular. Como eu disse, eu tenho aqui os diários dele, que é o Dias Exemplares, que sai pela Carambaia, e provavelmente eu vou estar lendo em algum momento futuro, porque basicamente traz todo o pensamento do Whitman e as paisagens e as imagens deste livro, só que em prosa, o que também me interessa bastante. No geral, é um livro 10 de 10, fácil. Se você gosta de poesia, não só de poesia bruta mesmo, mas das variáveis da poesia, de mitos, de filosofia, de história da poesia também, Whitman é um autor praticamente obrigatório. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido passar todo o prazer que foi ler o Whitman para mim. E é um dos poucos poetas, eu acho que eu recomendo também para todo mundo ler.
Todo mundo tem capacidade, na minha opinião, de ler este poeta e sair com uma experiência inesquecível. Enfim, muito obrigado por assistirem até o final. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, como eu já disse no início do vídeo. Espero que vocês me recomendem mais poetas. Se tiver mais coisa parecida com Whitman, ou se tem mais conteúdos escritos dele que eu não saiba, por favor, escrevam aí nos comentários. E é isso. Valeu, beijo, até mais. Vai, galera. Tchau.